Saudações. Ó, vocês viram aí? Uma fila aí. Tá parecendo que o baú abriu ali e derramou a carga. Não sei. Vai ter uma filinha aí. Tá escurecendo. E misericórdia, que fila grande. Essa fila aí tá sentindo Belo Horizonte. Tá escurecendo. Já são 18 horas e 17 minutos. E eu não liguei a câmera pra mostrar isso aqui não. Na realidade eu nem sabia. Cheguei antes, daqui a pouco nós já chegamos aqui nessa fila. E aí coincidiu pegar esse pequeno aí engarrafamento aí. O pessoal tá ali catando a carga, caiu no chão e o pessoal pega. Enfim, o que me atraiu foi essa imagem do pôr do sol aí, ó, esse amarelado. Muito bacana, né? Muito bonito. E esses dias aí eu fui meditar um pouquinho a respeito da história de Abraão. Só que para chegar em Abraão, eu fui um pouquinho mais para trás, porque antes da história de Abraão tem a história de Noé, do dilúvio. E aí eu pensei, por que não meditar a partir do dilúvio? Eu gosto de meditar, anotar, né, fazer anotações no meu caderno e tal. E peguei ali, está no livro do Gênesis, no capítulo 8, mais no final do capítulo 8, onde narra a história do dilúvio, da arca, do Noé. E eu comecei a meditar na história de Noé, do dilúvio e tal. E aí uma parte ali me chamou muita atenção. Muita atenção. Que Deus diz, Deus chama Noé como pregoeiro da justiça. Pregoeiro da justiça. Ou seria um pregador da palavra, vamos dizer assim. Quando Deus instrui a Noé para que ele construísse a arca, para começar ali ele dava um testemunho de fé, porque ele construiu a arca e foram muitos anos para aquela construção. E tudo leva a crer que enquanto Noé construía a arca, ele também falava do que viria, ele pregava para as pessoas o arrependimento, ou talvez para que entrassem na arca. Só que ninguém deu ouvidos. Todo aquele povo ali que era corrompido, toda a intenção do coração humano era mal, né? Era má. E Deus quem disse isso. E aí então Deus instrui Noé a construir a arca e entrar dentro da arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras e os animais. Então Noé cumpre o que Deus diz, faz como Deus diz. Ele constrói a arca e ali entram seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Quando Noé entra na arca, a palavra de Deus diz que o próprio Deus fechou a porta e a selou por fora. Não poderia mais entrar ninguém. E aí veio o dilúvio. E detalhe, muitos dizem que o dilúvio ele durou 40 dias e 40 noites, mas não foi.
ficou sobre a terra 150 dias. Não foi só 40 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. E a água subia, subia, subia. Só que ficou ainda mais 110 dias. A terra completamente coberta. Se quiser ver, tá lá no final do livro de Gênesis, no capítulo 8. No final do capítulo 8 está relatado que após 150 dias que a água começou a baixar. Então a arca ela repousa sobre o monte Ararat, e ali ela fica até que a água baixasse. Quando a água abaixou, então Deus disse para Noé para sair ele, seus filhos, os animais da arca. E Deus viu aquilo tudo e disse que nunca mais faria aquilo daquela maneira, nunca mais destruiria a terra por causa do homem. Que aí então sempre haveria seca, chuva, dia, noite, ia ter frio, calor. Isso é promessa de Deus. E aí quando Noé sai da arca, a palavra de Deus diz que o próprio Deus abençoou a Noé e seus filhos. Deus os abençoou e deu ordem para que eles se multiplicassem ali e povoassem a terra novamente. Só que logo em seguida, a palavra de Deus diz que Noé então ele cultivou uma vinha, ele plantou parreiras, ele plantou pé de uva, fez uma plantação ali, colheu, produziu vinho, bebeu, se embebedou, e diz que ele tirou a sua roupa, ficou nu no meio de sua tenda. E aí entra um de seus filhos, que é Cã. Cã entra e vê o seu pai nu, vai e chama seus dois irmãos, Sem e Jafé. E aí a palavra de Deus diz que Sem e Jafé pegam um pano, um manto ali, colocam sobre seus ombros, vão de costa e cobrem a nudez de seu pai. E não veio o pai nu. Logo em seguida, a palavra de Deus diz que Noé acorda da sua embriaguez, ele desperta do vinho e fica sabendo o que aconteceu. E aí então Noé, ele amaldiçoa Cã, seu filho, e abençoa Sem e Jafé. E aí agora só relata que Noé viveu 950 anos e morreu. E a história termina. O que eu trago para nós analisarmos, pensarmos um pouquinho sobre a atitude de Noé. Noé era um homem justo, reto, temente, mas quando ele se embriaga, vejam bem, a palavra de Deus diz que ele se embriaga e fica nu, tira as suas roupas. E ele estava nu no meio da tenda, e seu filho entra e o vê nu. Ou seja, o filho não sabia que o pai estava nu, então ele entra e vê o pai. E Noé estava inconsciente, porque a palavra nos diz que quando ele despertou da sua embriaguez, do vinho, aí ele ficou sabendo. Vejam que ponto esse homem bebeu, a que ponto ele se embriagou. Então um mau testemunho foi dado por Noé. E pior, aí ele amaldiçoa seu próprio filho, sendo que o próprio Deus havia o abençoado, porque Deus abençoou Noé e seus filhos, mas o pai amaldiçoou o filho, e logo em seguida o pai morreu. É o que está relatado. Logo em seguida, eu digo na passagem bíblica, porque não relata mais fato nenhum. Então eu quero falar a respeito da bebida. Pouca bebida ou muita bebida, família. A palavra de Deus nos diz que o filho não pode descobrir a nudez de seu pai. O filho
filho ou a filha não pode ver a nudez de seu pai nem de sua mãe. No mundo moderno hoje está estranho, né? Mas a palavra de Deus diz isso. O pai ou a mãe não podem se deixar ver nu pelo filho. E Noé o fez. E então, a bebida, qual o testemunho que alguém que bebe dá para o seu filho? O que alguém que toma uma cerveja final de semana, que seja num churrasco, que seja em uma festa, ou que seja um aperitivo antes da alimentação ali, da refeição, qual o testemunho que este pai ou esta mãe está dando para o seu filho? O que ele está dizendo? Talvez assim, agora você não pode beber ainda, você é muito jovem, você é criança, mas daqui a pouco você bebe. E o que se nós analisarmos desse jeito, qualquer homem ou mulher sensatos não gostariam de um testemunho desse. Mas é o testemunho que se dá. E se o filho ou a filha não se escandaliza, não tem problema, porque é normal, e meu filho ou minha filha não fala nada, é pior ainda, porque quer dizer que o exemplo que está dando, ele está sendo absorvido de que a bebida não tem nada de errado. E o pai bêbado, Noé bêbado, amaldiçoou o seu filho. Essa palavra é muito dura, ainda mais no contexto, porque nessa época o que o pai dissesse a respeito do filho se cumpria. Nós vemos em Abraão, em Isaac, em Jacó, que se o pai abençoasse o filho seria próspero. Se o pai amaldiçoasse, o filho seria um fracassado. Então, eu creio que se Noé não tivesse bebido, ele não teria amaldiçoado aquilo que Deus abençoou. Então a bebida tira da pessoa o discernimento, a capacidade de decisão, tira da pessoa. A pessoa não fica com a sua capacidade de raciocínio completa, não é a mesma pessoa. E aí as pessoas que estão em volta ou sofrem ou concordam, mas de qualquer maneira está errado, porque se concordam já foram contaminados por essa ideia de que não tem nada a ver, não tem problema. E se não concordam, se passam por trabalho, se passam por angústia ao ver o pai ou a mãe embriagados, fazendo coisas erradas, é muito triste, é muito sofrimento. Então a bebida é um mal, ainda que seja uma droga legalizada, mas não é legal, não faz bem. A bebida ela vem para dar coragem, para dar alegria, para tirar a vergonha, né? A inibição. No começo ela é muito agradável, no meio ela é eufórica, mas no final ela é muito triste. É o ciclo da bebida. Então é ruim, é ruim. Alegria verdadeira só em Deus, satisfação só em Deus. Amém? Se essa palavra falou no teu coração, se você gostou, deixa aí seu joinha, seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte desse ministério, que é o Valdir Carvalho Viajando com Cristo. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E Deus preparando, Deus abençoando, nós traremos mais vídeos aí, ok? A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.